Olá, tudo bem? Sou a pastora Ana Ribeiro, feliz por estar com você aqui novamente. Espero que você esteja aproveitando bastante essa série, que o Espírito Santo esteja falando com você, com muita graça, com muito poder e autoridade, para que a sua família viva um pedacinho do céu aqui na terra. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento de reflexão sobre as suas verdades e peço que o teu Espírito fale com esse meu amigo, essa minha amiga, irmão e irmã que está me ouvindo agora. Peço a ti, ó Deus, que o Senhor traga clareza, graça e sabedoria em tudo o que temos que aprender e ouvir e aplicar na nossa família, Senhor. Abençoa-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Estamos no episódio 9 da série Família e hoje vamos falar sobre adolescentes dentro de casa. Lá em Eclesiastes 12, 1 diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Essa é a grande lição que os pais devem aplicar aos seus filhos adolescentes. Olha, meu filho, você pode ter muitas escolhas, fazer muitas coisas, mas lembre-se do seu Criador antes que você envelheça, porque muitas coisas que vão acontecer na sua vida futura têm a ver com as suas escolhas a partir de agora. É essa mensagem que temos que passar para eles, né? A adolescência tem início na puberdade, quando o indivíduo atinge a maturidade sexual e a capacidade de reprodução. E essa fase termina quando a formação de valores da identidade, quando já podemos caracterizá-lo então como um jovem. Vai dos 12 anos até mais ou menos os 25 anos de idade, quando entra na maturidade, na juventude. Essa é uma fase crucial para o desenvolvimento da autoestima e do autoconhecimento. Há um aumento das responsabilidades sociais e familiares, tudo muda, o modo como se trata esse filho muda também. Você pode ter sido um pai e mãe maravilhosos, pai e mãe de crianças, foi maravilhoso, mas agora você vai se adequar a ser pai e mãe de um adolescente, de alguém que já está caminhando para a sua autonomia na vida, para a sua maturidade. É necessário, por parte dos pais, adequarem-se a essa nova fase, colaborando para que os filhos alcancem a maturidade saudável e em comunhão com Deus. É um tempo de mudanças. Os filhos começam a fazer as suas próprias escolhas. Até então, você que escolhia que roupa que ele ia vestir, você que comprava a roupinha dele sem perguntar se ele gostava ou não, não é? É você que decidiu o que ele comer e que horas comer. Mas aí, de repente, eles querem fazer tudo diferente, porque eles estão se procurando no mundo quem eu sou, qual a minha identidade. Questionam as principais figuras de autoridade, as principais, no caso, os pais, aqueles que estão criando esse indivíduo. Buscam independência dos pais e da família, porque estão se preparando para a vida adulta. Desenvolvimento dos próprios valores e identidade. Mas aqui é importante frisar que esses valores, eles são plantados desde a infância. Tem um versículo que diz assim: ensine o menino no caminho que deve andar, e quando ele ficar adulto, não se desviará dele. Então, esses valores entram na nossa vida do 0 até os 7, 8 anos de idade, a formação do caráter, e dificilmente ele vai mudar depois. Então, é importante você você pastorear a sua família, pastorear os seus filhos, dando alimento espiritual para eles, ensinando os valores do reino. Relacionamentos com outros da mesma idade fora da família também começa. Até então, os relacionamentos eram com os pais, tios, avós, primos, irmãos.
e de repente ele vai buscar o diferente, o de outra família, já se preparando para mais para frente um pouco, ele encontrar alguém fora da família dele, aquele que é diferente, para se casar. É assim o curso natural da evolução da vida nossa aqui. A caminho da juventude do mundo adulto. O que acontece nesse caminho, né? Desenvolvimento do sistema de valores, aquisição da identidade própria, estabelecimento de relações afetivas com outros indivíduos da mesma idade, tendência para o egocentrismo nos interesses e objetivos, geralmente tem necessidade de estar em cena como ator principal, né? Às vezes ele tem essa sensação que ele é o principal de todas as conversas. É como se aquilo que pensa, por ser tão importante para si mesmo, também deve ser para os outros. Preparação para a carreira profissional, um tempo de escolhas, de estudos. Diante das transformações a que é sujeito, o adolescente se vê confrontado com a necessidade de procurar e estabelecer a sua identidade. Tem uma necessidade de entender quem ele é no mundo, qual o seu papel no mundo, e de ter consciência da sua singularidade. A sua individualidade é mais aflorada nessa época. Para isso, ele busca identificar-se com tribos, gente diferente da família dele. Ele quer experimentar outras formas e vai se descobrindo nisso. Tribos geralmente diferentes do estilo de vida da sua família. Uma fase de ficar meio rebeldezinho, né? As emoções podem ser extremadas. Violência, tristeza profunda, sem um motivo real, hipersensibilidade, retraimento social ou expansivo demais, inquieto ou apático. A autoestima está relacionada com a interação social agora. Ele quer ser aceito fora, no grupo, que envolve a família, mas também envolve professores e amigos. A família assume particular importância na formação do autoconceito e autoestima em todas as fases, inclusive na adolescência, pois são nas interações que se estabelecem que o jovem constrói os conceitos que tem de si mesmo. Nessa fase, tanto filhos quanto pais se deparam com mudanças na estrutura familiar. Os filhos procuram autonomia, procuram relacionamentos fora do contexto familiar, mas ao mesmo tempo não cortam os laços familiares e o suporte que os pais lhes dão. Para os pais significa um abrandamento progressivo do controle sobre seus filhos, maior flexibilidade nas normas familiares, já que algumas coisas você vai deixar que ele faça, que ele decida, outras você ainda vai continuar no controle porque ele não atingiu ainda totalmente a maturidade. Vemos aqui o nível de independência e autonomia sendo elevado e com isso o aumento de responsabilidades e autoafirmação. Ao mesmo tempo que você vai liberando seu filho para uma autonomia, para um certo nível de independência, é necessário que você também cobre dele responsabilidades. Tem direitos, mas tem também deveres. Na busca de sua individualidade, o adolescente contesta as autoridades, em boa parte dos casos. Talvez nessa época ele aprendeu a responder muito para você, a contestar tudo que você fala. Os pais têm a difícil tarefa de regulação entre poder e autoridade. O grau de autonomia deverá oscilar, deverá ser de acordo com as situações e demandas envolvidas. Não tem receita de bolo, mas para cada situação os pais vão precisar observar o que é melhor no momento, dizer sim ou dizer não para aquela demanda que o seu adolescente está querendo. Sempre considerando a autoridade parental, ou seja, a autoridade dos pais, e também considerar a dignidade do adolescente. Não tratá-lo como criança, mas
Mas também ele não pode ser tratado assim como adulto, porque ele ainda não sabe tudo, ele ainda não tem condições de tomar decisões mais pontuais, que possam afetar o futuro dele, por exemplo. E a sua necessidade de afirmação, autoestima alta e confiança pessoal. É isso, os pais vão ajudá-lo, ele estará trabalhando nessa fase, ele trabalha na questão da autoafirmação, autoestima, autoconfiança, e dependendo do comportamento dos pais, isso vai caminhar para uma vida saudável ou vai trazer sérias consequências. Para lidar com adolescentes e jovens, é preciso uma tolerância firme que vá ao encontro das necessidades reais dos filhos. Necessidades reais, não exatamente aquilo que eles chamam de necessidade. A família deve estar atenta, deve dar apoio nas frustrações que eles passarão. Às vezes são coisas que para você, nossa filho, isso não é nada, mas para o adolescente parece que o mundo vai acabar, né? Incentivá-los ao sucesso sempre que você puder. Os pais devem respeitar a individualidade dos adolescentes e jovens, mas sempre transmitindo a ideia de que eles estão juntos. Então, sim, eu vou incentivar que você busque o seu caminho, mas nós estamos juntos, né? Eu estarei aqui para te apoiar, para te aconselhar e para dizer não quando for necessário. A família pode se tornar um elemento protetor para os adolescentes e jovens, promovendo a autoestima, respeitando uns aos outros, permitindo que os sentimentos se expressem. Para valorizar, é preciso amar os seus filhos. Amar com sabedoria, não é amor egocêntrico, mas é aquele amor que você está preparando esse adolescente para a vida adulta, para ele seguir o caminho dele. Amar, aceitar, compreender e cuidar com responsabilidade. Converse muito com seu filho nessa época. E às vezes ele não vai querer conversar com você, tá? Então, peça a Deus graça e sabedoria para vocês não se distanciarem tanto. Mantenha o canal de comunicação aberto. Converse amigavelmente, sem passar sermão. Em alguns casos, não é passando sermão que você vai conseguir alguma coisa do seu adolescente. Você vai conseguir mostrando os prejuízos, por exemplo, das decisões que ele tomar. Você vai mostrar os prejuízos da utilização de drogas. Converse sobre características de amizades saudáveis. Fale da importância dos limites na vida deles e que são necessários para a sua boa formação. Eu tenho um exemplo de um rapaz que os filhos dele estavam, assim, contestando o uso de determinada droga, né? O uso, no caso da maconha. Ah, mas isso nos filmes, e hoje em dia os filmes cheios de mensagens subliminares, às vezes tem cenas assim de jovens, até os pais desses jovens usando maconha e morrendo de dar risada, parece que é uma coisa tão divertida, tão engraçada. E às vezes até os pais dos adolescentes dos filmes vão até o jardim, tá no meio da festa, saem lá fora no jardim e vão acender um baseado e depois voltam morrendo de rir. Parece que aquilo é a coisa mais divertida do mundo. E isso traz uma certa confusão na cabeça do adolescente, e ele querendo experimentar coisas novas, ele fica achando que é careta condenar as drogas, por exemplo. E esse rapaz que eu conheci estava tendo problema com os 2 filhos adolescentes dele com relação a isso. Então, uma estratégia que ele fez, ele pegou esses meninos e foi com eles andar lá na Cracolândia. Para você que é aqui de São Paulo, você sabe do que eu estou falando.
É uma região ali perto do bairro chamado Luz. Assim, fica a céu aberto, uma porção de pessoas ali dependentes químicos, e é muito degradante. A imagem é muito, muito, muito triste. Alguns ficam em estado que parecem zumbis andando, alguns não, acho que é a maioria que está ali, né? E esse rapaz falou: não, eu levei os dois lá na Cracolândia para ver o que é ficar dependente de droga, onde que as drogas levam. E a maioria que está lá começou ou com bebida de álcool e maconha, que é a droga mais fácil de ser encontrada, talvez a mais barata, não sei. Mas é aquela que tem acesso, só que a partir dela você acaba querendo experimentar outras drogas e tudo vai se complicando. Essa foi uma estratégia que ele usou. Você ore a Deus e veja como conversar com seus filhos sobre isso, mas é um tema importante de conversar. Se você não conversa, alguém vai conversar com ele lá na escola, nos lugares onde ele frequenta, ok? Então, é importante você ouvir como que está a cabeça dele com relação a isso e você também ensinar, explicar, procurar vídeos educativos sobre isso. E se você achar que é uma boa ideia, você pode até levar num lugar. A Cracolândia, ela é assim, é assustadora, leva-se um choque quando você passa ali, né? Porque é um estado degradante do ser humano, é muito triste. E isso, para aquele pai e aqueles meninos, surte um efeito bom. O meu pai, meu padrasto, né, ele nunca, ele não era crente, nada, ele bebia uísque, de vez em quando. E na época de boemia dele, ele bebia, né, regularmente, mas ele nunca se embebedava. Por quê? Porque quando ele era criança, a avó dele falou isso para ele e ficou marcado. Meu filho, nunca fique bêbado. Porque os bêbados na rua, ele era de região de cidadezinha, né? Os bêbados, eles são objeto de zombaria. Todo mundo dá risada deles. Até os meninos, as crianças dão risada dele. Às vezes eles caem na calçada, vem cachorro, fica lambendo eles, e vem meninos, joga pedra ou faz qualquer tipo de zombaria. Então, meu filho, você nunca fique bêbado. Ficar longe do álcool, mas não se torne uma pessoa assim alcoolizada. E aquela palavra entrou de uma forma tão profunda no coração dele que ele teve vários vícios, cometeu muitos erros, ele fez muitas coisas erradas, mas ele nunca se entregou ao alcoolismo porque ele não queria ser visto como uma pessoa bêbada. Aquela foi a estratégia daquela avó de dizer o quanto era perigoso você entrar no vício de álcool. Então, é importante você orar a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, me ensine a falar com meus filhos sobre este assunto. O desconhecido exerce um certo fascínio e o adolescente está buscando coisas diferentes, né? E é nisso que eles acabam sendo aliciados. Quando ele tem uma base sólida na casa, quando ele sabe o quanto aquilo faz mal, ele consegue se guardar. Então, deixe a linha de comunicação livre para conversarem sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto polêmico. Converse sobre características de amizades saudáveis ou não. Fale da importância dos limites na vida deles e que são necessários para a sua boa formação. Deixe claro isso para ele. Quando eu digo não para você, meu filho, é porque você ainda não tem maturidade suficiente para tomar tal decisão. Então, eu estou aqui para colocar limites para que você não se fira e para que você tenha um futuro bom. Ainda que ele fique emburrado com você e discorde de você, mas é esta a realidade. E aí você vai ter que exercer a firmeza nas suas
decisões e na sua autoridade de pai e de mãe. Não, apesar de exercer a autoridade, uma coisa que a Bíblia fala é para a gente não provocar a ira dos filhos. Lá em Colossenses 3:21, diz assim: pais, não irritem os seus filhos para que não fiquem desanimados. Os pais não devem provocar a ira em seus filhos. Em Efésios 6:4 fala sobre isso. Deve educá-los com amor. Sabe, o castigo excessivo ou a permissividade, o reclamar o tempo inteiro, só cobranças, não ter um diálogo, uma conversa, nunca sorrir, é sempre aquela coisa pesada dentro de casa. Isso começa a irritar os filhos e eles acabam se desanimando e o relacionamento entre vocês fica truncado. Alguns comportamentos que levam os filhos à rebeldia e ao desânimo diante da vida. Alguns comportamentos dos pais, né? Por exemplo, ridicularizar. Às vezes ele é uma fase também das paixonites, né? Aí ele tá lá meio todo iludido com uma menininha e tal, e você ridiculariza isso. Não faça isso. É uma fase que eles são muito sensíveis a críticas. Então, comportamentos que vão tornar os seus filhos rebeldes. É você começar a ridicularizá-los, pegar no pé demais, xingar, menosprezar, fazer brincadeiras agressivas, grosseiras, envergonhar seus filhos em público, rebaixar, ser injusto, provocar brigas, negligenciar, abandonar também, às vezes pais ausentes, né? E esse pai ausente tanto pode ser pobre quanto rico. O pobre, às vezes, tem que trabalhar 2, 3 turnos, nunca está presente. O rico também, às vezes, trabalha 2, 3 turnos e está preocupado mais com o ganhar coisas, com o consumo, né? Com as futilidades até, muitas vezes. Então, tem pai, tem mãe, mas estão sempre ausentes. Isso provoca rebeldia. Não cuidar, não cumprir promessas, o que você fala para o seu filho, faça. Se você sente que não vai dar para cumprir, melhor você não prometer nada. Não respeitar a individualidade dos filhos, respeite. Tomar decisões precipitadas sem conversar com eles, não pedir perdão quando você erra e tantas outras coisas, né? Ensine seus filhos a importância da honra, para que eles se deem bem na vida. Honrar os pais é o 5º mandamento e há uma promessa junto a ele. Deus dá valor à estrutura de autoridade. Ele constitui autoridades para servirem em seu lugar aqui na terra. E os pais são autoridades sobre os filhos. Ensine seus filhos a honrarem vocês. A honra é manifesta através do modo como agimos e falamos diante dessas autoridades. Quem rejeita a autoridade que Deus coloca está rejeitando a Deus, né? Os filhos devem ser ensinados a honrar os pais para que tenham uma vida abençoada e permaneçam na presença de Deus. Tem vários e vários versículos que falam sobre isso e o quanto é desastroso você ser rebelde, você desonrar os seus pais. No meu livro Fontes para o Equilíbrio Emocional, tem um capítulo só sobre honra aos pais e o que acontece com as pessoas que desonraram seus pais, talvez até com você mesmo que está me ouvindo. Você foi alguém que nunca honrou o seu pai ou a sua mãe. Tem um versículo que fala que aquele que zomba de seu pai ou despreza sua mãe, os corvos do rio vão arrancar os seus olhos. É uma palavra muito pesada, mas que é real. Talvez você tenha sido muito rebelde com seus pais. Você nunca reconheceu seus pais como autoridade na sua vida. E é possível que até hoje você esteja sofrendo consequências das suas más escolhas, porque os corvos do rio arrancaram seus olhos.
a pessoa fica sem direção. O rio é a vida. Os corvos podem ser os espíritos imundos que agem para distorcer os nossos pensamentos. Você fica sem olhos, você fica sem visão, sem direção para a vida, você faz más escolhas. Você decide coisas que vão te prejudicar no futuro. E se você um dia foi rebelde com seus pais, se os seus pais estão vivos, volte e peça perdão. Honrar é respeitar os pais. Não é exatamente concordar com tudo que eles fizeram ou fazem, mas você não tem o direito de desrespeitá-los. Você não tem direito de gritar com eles. Você não tem direito de zombar deles. Filhos que buscam o conselho dos pais estão honrando seus pais. Ensine seu filho a ser grato. Essa é uma forma também de honrar os pais. Eles devem aprender a retribuir os cuidados que receberam e cuidarem dos pais na velhice. Darem apoio, isso é uma forma de honrar os pais. Se você tem pais idosos, você não pode negligenciar isso. Observe o que eles estão precisando. Visite regularmente, dê um telefonema, leva alguma coisa gostosa que a sua mamãe gosta, sabe? Inclua ele nos seus compromissos. Não precisa viver lá na casa deles. Não é essa a questão. Mas também não dê as costas. Não se esqueça dos seus pais idosos. Devem aprender a fazer celebrações especiais de honra aos pais. Festas especiais, lembranças de viagens pagas pelos filhos, por exemplo, né? Quando foi que você pagou alguma viagem para o seu pai e para sua mãe? Isso é uma forma de honrar, é uma forma de retribuir com gratidão tudo o que eles fizeram por você. Isso é apenas um exemplo. Dê o exemplo. Faça de seu filho seu discípulo. Ser pai e mãe significa ser discipulador. O discipulado significa participar no processo de formar Cristo dentro da pessoa. Gálatas 4:19. O discipulado exige uma presença constante. Há algumas práticas que ajudarão no discipulado de seus filhos. Liberdade apropriada. Provérbios 29:15. A liberdade deve ser dada progressivamente, acompanhada de responsabilidades. Ensino formal e informal, estudo bíblico e exemplo prático de tudo que você está ensinando. E prepare seus filhos para a vida. Salmo 127, 3 a 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então precisamos aprender a criar e a liberar nossos filhos para a vida. Eles são como flechas nas mãos do guerreiro. A flecha você lança e ela vai muito mais longe do que você foi. Prepare os seus filhos para serem lançados para a vida. Eles vão muito mais além do nível que você foi. É isso que você deve desejar para eles, né? Precisamos então aprender a criar e a liberar os nossos filhos para a vida, não para você mesmo. Não é muito correto você pensar em ter filhos para ter alguém que cuide de você na velhice. Na verdade, você tem filhos para a vida, para a continuação da espécie humana. Eles crescem, casam e têm outros filhos e assim por diante. Ensine a eles honrarem vocês, eles darão respaldo para você na velhice. Serão como flechas, né, do guerreiro. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal, porque esses filhos poderão te socorrer na sua velhice, mas não tenha isso como objetivo principal. Aliás, tenha uma vida
que realmente você viva com dignidade até o fim dos seus dias. Nós vamos ter um episódio aqui que a gente vai falar sobre a terceira idade, né? Às vezes interferimos nas escolhas de amizades, casamento, profissão, como se fosse para nós. Depois que seu filho está maduro e jovem, o papel dos pais é mais de conselheiros, de alguém que já viveu mais e que entende mais, mas não impor, não é mais de mandar e querer que seu filho faça a faculdade que você quer. Muitos fazem isso, né? Ah, eu queria fazer medicina, não consegui, e ela põe na cabeça do filho para o filho fazer medicina, mas não era o que ele queria, né? Então, toma cuidado, não invada também a individualidade e a autonomia do seu filho adulto, já maduro. Na realidade, precisamos preparar os nossos filhos para a vida e daí por diante eles é que vão escolher o que eles querem. Os filhos devem ser ensinados e preparados para serem autossustentáveis antes de estabelecerem a própria família. Lá em Provérbios 24, 27 diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura e depois constitua família. O que esse versículo está dizendo se a gente aplicar nos dias de hoje? Primeiro faça a faculdade e deixe pronta a sua profissão, sua lavoura. Depois você constitua uma família. Casar dependendo dos pais, isso biblicamente não é uma coisa boa, não é uma coisa saudável e não é uma coisa correta. Sempre traz confusão. Eu já presenciei e atendi vários e vários casos, casaram antes do tempo, casaram sem a menor estrutura, nem financeira e até de maturidade mesmo, né? E aí vai morar na casa dos pais, né, dos sogros, e as confusões começam. Então, você quer se casar? Aqui nessa série não estou falando para pessoas solteiras exatamente, né? Mas esse ensinamento você pode passar para os seus filhos solteiros. Você quer casar? Então você vai procurar um emprego, uma profissão que seja capaz de sustentar a sua família. E a partir daí é que vocês vão planejar o casamento, para vocês terem a autonomia, a sua vida. E assim nós encerramos hoje a nossa meditação sobre o adolescente na família, né? Até a próxima semana, espero que você esteja aproveitando todos os episódios, sempre tem alguma coisa que é aplicável na sua família ou para alguém que você conheça. E eu recomendo que você encaminhe, que você compartilhe esse vídeo, que você compartilhe com o máximo de pessoas que puder. Deixe o like, faça os comentários, porque tudo isso vai ajudando o canal a ter mais visibilidade. Agora, o principal, quando você compartilha, é porque você está dando a chance de alguém que está vivendo alguma situação aprender um pouquinho, meditar um pouquinho e fazer toda a diferença nas decisões dessa pessoa. Já pensou sobre isso? Então, fica aí a minha recomendação. Compartilhe, em nome de Jesus. E até a próxima semana. Que você tenha uma semana maravilhosa, cheia de surpresas do céu. E Deus te abençoe e te guarde com um beijo no coração. E com Jesus sempre.